Meu nome é Irmã Viviane Maria, eu sou religiosa salvista e este é meu testemunho de louvor. Eu me recordo que meus pais, desde pequena, me levavam à igreja e eles participavam. Meus pais nordestinos sempre nos falavam sobre a importância de nós estarmos perto de Deus. E minha mãe, de forma muito especial, teve um papel muito importante na minha vida. Quando eu era pequena ainda, não gostava de ir à missa. Muitas vezes, até mesmo de manhã, quando eu sabia que teria que ir para a missa, já acordava com alergia, já inventava muitas desculpas para não estar na missa, porque para mim era algo entediante. Eu fazia todas as formas possíveis para não estar na missa. Mas minha mãe era sempre muito estratégica. Ela dizia, ou você vai para a missa, ou você participa na igreja. Se você não participar, não tem televisão durante toda essa semana. E eu ia calculando comigo, será que eu vou mesmo à missa? Será que eu não vou? E se eu fico sem televisão? E acabava optando por ir à missa. Então, no começo, muito arrastada pela minha mãe. Mas Deus, ele sempre tem seus meios, porque teve uma parte da minha infância que eu fui até a igreja e o padre celebrava a missa e eu via os coroinhas ajudando e aquelas crianças ali perto do altar. E dentro do meu coração, o primeiro impulso foi pedir para minha mãe para também participar do grupo de coroinhas da paróquia. E foi a forma com que Deus ele foi me atraindo até Ele através da liturgia. Então, da criança que não gostava de ir para a missa, eu passei a ser aquela menina que pedia e que até mesmo implorava para poder estar na missa, para poder servir ao altar. E eu fui crescendo e junto com esse serviço ao altar, foi crescendo também dentro de mim o desejo de estar com Deus. Não me bastava mais dedicar algumas horas naquela pastoral ou servindo na igreja, mas eu já começava dentro de mim a perceber esse despertar da minha vocação. E eu começava a fazer essa experiência da voz de Deus dentro de mim, me convidando a dar mais, a dar tudo o que eu tinha. E foi justamente um tempo da minha adolescência em que nós íamos para o colegial e muitos da minha sala já estavam decididos daquilo que iriam fazer, tanto de cursos quanto na área profissional. Eu me questionava a respeito da minha vocação, mas ao mesmo tempo com uma vergonha muito grande, porque na minha cidade não havia nenhum convento e eu me perguntava como que eu vou para o convento, sendo que era uma realidade totalmente distante da minha. E foi justamente, eu me recordo, na escola, em um dia, que a professora começou a despertar em nós este assunto, né? O que você quer ser quando crescer? E todos começavam a falar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser veterinária. E quando chegou a minha vez, eu me senti naquela sala de aula com muita vergonha, porque eu iria dizer para eles que eu queria ser uma freira, uma religiosa. E foi justamente nesse momento que uma das minhas amigas levantou a mão e ela olhou para mim e disse, Viviane, eu posso contar aquilo que você quer ser? No momento eu fiquei extremamente tímida, muito tímida, mas ela foi e falou diante de todos que eu queria ser religiosa. E foi aquela bagunça na sala, todos começaram a rir. Como assim religiosa? Como assim ser freira? E nem eu mesma conseguia entender esse desejo no meu coração. E foi quando a professora tentou então me defender e dizer, é melhor ser freira do que qualquer coisa. E naquele momento, a vergonha que eu tinha aumentou ainda mais, porque eu percebi que era um desejo do meu coração verdadeiro, mas que poucas pessoas conseguiriam me entender. E eu fui fazendo essa experiência de ouvir de muitas pessoas, isso daí a minha filha também já quis, mas vai passar. E eu ia me deparando com situações em que as pessoas tratavam a minha vocação, o meu desejo de ser religiosa, como algo passageiro ou como algo sem muita importância. Mas para mim havia a consciência de que era muito importante. Quando numa semana eucarística na minha cidade, os padres eles celebravam as missas diárias
em uma capela que nós temos. E esse padre que estava celebrando neste dia começou a homilia falando da consagração, da nossa consagração a Deus e o quanto que todos nós éramos chamados a consagrar-nos a Deus, a dar a Deus tudo aquilo que éramos, tudo aquilo que tínhamos. E ele começou a cantar uma música durante a homilia, até mesmo uma música da Toca de Assis, que fala: só um adorador eu quero ser Senhor, mesmo que eu venha a perder tudo que eu possuo nessa terra. E quando ele cantou essa música, eu comecei a chorar. Uma missa 3 horas da tarde, a maioria da assembleia eram senhoras, né? E eu estava lá também nesse momento, mas eu comecei a chorar. Eu senti profundamente naquele momento a palavra de Jesus que está em João, no capítulo 19, versículo 28, em que Jesus no alto da cruz vai dizer: tenho sede. E essa palavra, ela ao mesmo tempo que tomava todo o meu interior, mas ela me bastava para entender que o Senhor, Ele queria uma consagração especial, uma consagração por meio da vida religiosa. Era isso que Ele estava me chamando naquele momento. Então, a partir dessa semana eucarística na minha cidade, eu tomei uma decisão ao sair daquela missa, que eu iria responder ao tenho sede de Jesus, que eu iria responder dando a Ele tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha, a minha vida. E foi isso mesmo que eu fiz. Só que na minha inexperiência e até mesmo sem encontrar um acompanhamento, eu fui em algumas revistas da família cristã, revistas que na época eram até distribuídas na minha cidade, e ali eu encontrei várias congregações, vários endereços, telefones, e comecei logo a ligar, porque para mim o Senhor, Ele pedia para aquele momento a minha vida, a minha vocação. Foi um momento assim em que eu entrei em contato com várias congregações, algumas por conta da minha idade, porque eu ainda era muito nova, me pediam para esperar, me pediam para ter um tempo. E de repente, em uma das ligações, eu conversei com uma irmã camiliana e ela conseguiu me acolher de uma forma que eu sou muito grata. A acolhida que ela teve comigo, a paciência que ela teve comigo naquele momento, e ao mesmo tempo elas a partir daí começaram um acompanhamento vocacional comigo. Eu consegui conhecer a casa e após esse período eu ingressei então nas Filhas de São Camilo, nas Irmãs Camilianas. Fiz a experiência de 2 anos na congregação, uma experiência maravilhosa, uma experiência em que Deus me deu a graça de crescer na sensibilidade com os detalhes, com o outro, com aqueles que sofrem, porque é muito próprio do carisma delas. Porém, em um determinado momento da minha vida, eu me sentia feliz na vida religiosa, mas não me identificava com o carisma. E foi justamente nesse momento que os questionamentos dentro de mim começaram a brotar e eu comecei a me questionar. Eu amo essas irmãs, mas eu daria vida por essa obra? Eu daria vida neste carisma? E eu encontrava dentro de mim uma única resposta: não, esse não é o meu carisma. E no dia do meu aniversário, em 2009, o meu irmão, que era na época postulante na obra, ele foi me visitar e ele levou consigo um livro do nosso pai fundador, o Padre Gilberto. E quando eu olhei para a capa daquele livro, logo eu não me senti atraída, eu não me senti, pelo contrário, ao olhar para a capa do livro, eu não encontrava nada que me chamasse a atenção. Mas eu recebi o livro nas minhas mãos, brinquei com meu irmão e logo depois que ele saiu eu comecei a ler esse livro. E eu fiz a experiência de ler em poucos dias o livro do Padre Gilberto, porque aquilo que eu não encontrei na capa, dentro daquele livro eu encontrava a resposta de Deus para a minha vida. Quando o Padre Gilberto dizia dentro desse livro e contava a sua história, que eu muito me identifiquei, e ele dizia que nós, irmãs, irmãos salvistas, nós deveríamos estar abertas a todas as necessidades da igreja. E a partir daquele momento, olhando para essa frase do nosso fundador, eu percebi, é isso que eu quero para a minha vida. Foi justamente nesse tempo que eu comecei um caminho, um processo vocacional com as irmãs salvistas, um processo
em que as irmãs puderam me acompanhar. Hoje no convento, mesmo com as nossas lutas, os nossos desafios, as dificuldades que nós encontramos, eu percebo o carinho de Deus com a minha história, com a minha vida, a graça de hoje viver em comunidade, de hoje ser uma irmã salvista, me torna feliz, me faz feliz. E este é o meu testemunho vocacional, aquilo que são as maravilhas que Deus fez comigo, mas também quer fazer na sua vida, através do caminho que Ele escolheu para você. Então, meu irmão, minha irmã, pergunte ao Senhor aquilo que Ele deseja de você. Qual é o seu caminho a ser trilhado? Se você gostou desse testemunho, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, porque todas as terças-feiras nós temos um vídeo novo para você. Muito obrigada, Deus abençoe.